Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estamos iniciando as nossas tarefas nesta quarta-feira e vamos fazer uma reflexão num tema muito importante. Nós estamos no mês de setembro e convencionou-se pela Organização Mundial da Saúde de se instituir o mês de setembro como o Dia Universal da Prevenção de Suicídios, que é o dia 10 de setembro. Então nós vamos fazer uma abordagem sobre esse importante tema, mas dando um enfoque da doutrina espírita. No primeiro momento, nós vamos fazer uma abordagem sobre as características gerais da prevenção de suicídio. E no segundo momento, nós vamos então entrar como a doutrina espírita visualiza e dá o tratamento a esse importante tema. Por isso eu peço a todos que nós possamos manter concentrados e, acima de tudo, em oração, em vibração. Os benfeitores espirituais sempre nos avisam que quando esse tema é tratado, normalmente os amigos espirituais trazem até o recinto irmãos que optaram por esta porta de saída da vida física. Então necessitam das vibrações, necessitam dos esclarecimentos e certamente nós aqui reunidos sabemos e temos conhecimento de familiares, de vizinhos, de amigos, de alguma pessoa que optou por esta forma de sair da vida física. Então, que possamos, neste momento, na nossa prece, buscamos em Ti, Senhor, a força necessária, a inspiração, para que possamos tratar do tema adequadamente e também ser um socorro presente para encarnados e desencarnados. Sabemos das dificuldades que o mundo físico se encontra e isso reflete posteriormente no mundo espiritual. As nossas mazelas, as escolhas que fazemos, o nosso livre-arbítrio, utilizado muitas vezes inadequadamente, nos conduzem a situações difíceis posteriormente. Assim, Senhor, com o Evangelho aberto no coração e, acima de tudo, com os esclarecimentos lúcidos na doutrina espírita, nós possamos ser o apoio, o socorro presente a tanto quantos necessitam. Que assim seja. Na verdade, nós vamos tratar da valorização da vida, porque a prevenção é, acima de tudo, o cuidado com a valorização da vida. E a doutrina espírita, ela trabalha muito fortemente a valorização da vida, em todos os sentidos. Ou seja, nós falamos não ao aborto, nós falamos não ao suicídio, nós falamos não à eutanásia
e nós falamos muitas vezes, através das orientações, o cuidado necessário que todos nós temos que ter com o nosso corpo físico, que é o instrumento usado pelo Espírito enquanto encarnado. Então, esse corpo físico, essa dádiva que Deus nos concede, justamente para alcançarmos o desiderato maior da existência, que é a nossa educação moral. Se nós olharmos os aspectos do que a Terra nos propicia, ou seja, quando ocupamos um corpo físico e encarnamos na Terra, nós vemos que a Terra apresenta pelo menos 3 características. A primeira característica que os Espíritos nos falam é justamente de um hospital. Então a Terra desempenha esse papel de cura, de tratamento que todos nós precisamos. Porque, em resumo, em última análise, todos nós somos um doente da alma. Também diz os Espíritos que a Terra desempenha o papel de um educandário, no sentido de propiciar, através do estudo, através daquele trabalho de burilamento que nós fazemos, nós nos educarmos. Educarmos no sentido de sermos hoje, como diz o Espírito de Verdade, na mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, sermos hoje melhor do que fomos ontem e amanhã melhor do que fomos hoje, e assim sucessivamente, sempre melhorando, sempre buscando a nossa perfeição. E por último, podemos dizer que a Terra também é uma oficina de trabalho, no sentido de nós trabalharmos tanto materialmente como espiritualmente, para objetivarmos justamente essa evolução. Então, quando falamos no sentido da prevenção do suicídio, estamos falando da prevenção da vida, da valorização da vida. E, mais uma vez, nos socorrendo da doutrina espírita, que nos traz um manancial muito grande de informações para a nossa utilização, para esse exercício desse desiderato que falamos, justamente sabermos por que estamos aqui. Qual a finalidade de estarmos encarnados, de permanecermos na vida física por 70, 80, 90, 100 anos, muitas vezes 10, muitas vezes 1. Qual a função, então, de estarmos encarnados? De onde viemos? Para onde vamos? Qual a finalidade da dor, do sofrimento? Então, são aspectos que a doutrina espírita trabalha através da codificação, que vai nos orientando justamente os meios adequados de utilizarmos a oportunidade da encarnação que nos oferece. Mas, se nós falamos em prevenção, nós precisamos então conhecer um pouquinho a respeito daquelas situações que as pessoas se revelam quando estão em risco de suicídio. Primeiro aspecto é nós ficarmos atentos a alguns mitos que são lançados e às vezes difundidos a respeito do suicídio. Primeiro, dizem como uma forma de propagação: o suicídio não pode ser prevenido. Em outras palavras, se alguém deseja se matar, não há nada que possa ser feito. A pessoa que tem a intenção de tirar a própria vida, não avisa. Ou seja, quem ameaça não faz. Então aqui nós temos 2 mitos, que não é possível a prevenção
e a pessoa que avisa que vai cometer o suicídio, que quer cometer o suicídio, que está pensando no suicídio, na verdade, ela não faz. Ou seja, isso é um mito. Porque, na verdade, reconhecer os sinais de alerta e oferecer apoio ajudam a prevenir o suicídio. O apoio emocional sempre ajuda. Em geral, os suicídios são premeditados e as pessoas dão sinais de suas intenções ou avisam que estão tendentes a cometer o suicídio. Então, é claro que uma pessoa que está num momento difícil, não é através de exames, ultrassonografia, que nós vamos detectar. Nós vamos detectar que aquela pessoa está em risco a partir dos sinais emocionais que ela revela. Então, os sinais são emocionais. Nós vamos ver quais são esses sinais. Ou algum desses sinais que a pessoa normalmente exterioriza e manifesta e requer aí o cuidado necessário. Outro mito: pessoas que falam sobre suicídio só querem chamar atenção, ou quem só fica tentando o suicídio não vai realmente concretizá-lo. É um mito isso. A expressão do desejo suicida nunca deve ser interpretado como simples ameaça ou chantagem emocional. Até porque quem já tentou o suicídio uma vez, duas vezes, pertence ao grupo de risco. Então, as pessoas que já tentaram o suicídio, elas passam automaticamente ao grupo de risco. Ela pode voltar a cometer. Só que aí, normalmente, a experiência científica tem mostrado que quando a pessoa teve frustrado uma primeira oportunidade, se ela volta uma segunda, geralmente ela aperfeiçoa o método. E aí o resultado normalmente é mais dramático. Vejam que as mulheres tentam o suicídio muito mais vezes. A porcentagem é de 5-1. Só que o resultado, o êxito na tentativa, o homem é muito mais fatal. Por quê? Porque o homem geralmente utiliza de métodos mais violentos. As mulheres utilizam métodos mais leves, tipo tomar medicamentos, água sanitária, ou seja, uma situação que dá tempo ainda de socorrer. Mas o homem geralmente já usa métodos mais agressivos, né? Falar sobre suicídio pode estimular sua realização ou pode encorajá-lo. Isso também é um mito. Ao contrário, dar oportunidade para alguém desabafar e compartilhar seus maiores medos e sentimentos pode fazer a diferença em favor da vida. E principalmente, perguntar de forma correta sobre a intenção de suicídio não aumenta nas pessoas o desejo de cometer o suicídio. A questão é saber conversar ou saber tratar do tema. Saber enfrentar a situação de forma correta. Mas geralmente nós ainda somos despreparados para enfrentarmos. Nós vamos ver que normalmente nós, na hora de agirmos, nós não agimos corretamente. Veja só, alguns sinais, só alguns. Ficar atento para
esses comentários. Normalmente, a pessoa que está pensando em suicídio, ela começa a manifestar a desesperança. Ela começa a falar repetidamente de morte. Então ela vai manifestando cada vez mais esses sentimentos, né? Mas ela pode dizer o seguinte: vou desaparecer. Vou deixar vocês em paz. Eu queria poder dormir e nunca mais acordar. É inútil tentar fazer algo para mudar. Eu só quero me matar. E assim sucessivamente. Tem muitas frases desse tipo, né? O Liovaldo, nós trabalhamos já no CVV e a gente fazia atendimento emocional justamente de ajuda, né? A muitas pessoas, e muitas pessoas, mas muitas mesmo, entrava em contato por telefone, entrava em contato pelo chat, e normalmente manifesta justamente essas frases, né? A vida perdeu sentido. A frase que eu mais ouço é: a vida para mim não tem mais sentido nenhum. Eu estou vazia de sentimentos, ou vazio de sentimento, né? Outros fatores de risco: depressão ou doença psiquiátrica. Quem está com depressão, veja que a depressão ela começa normalmente por um acontecimento, ou às vezes nem um acontecimento determinado, mas ela se instala, e aí a pessoa vai no grau mais leve, vai para o médio, depois pode ir no grau severo. Quando ela entra no grau severo, normalmente ela já está naquela fase de recolhimento para o quarto, deitado o dia inteiro, não quer mais contato com ninguém, não quer tomar banho, não quer se alimentar. Essa pessoa é do grupo de risco. Então, a depressão, se não tratada adequadamente, ela pode desembocar em uma tentativa ou até no suicídio. Alcoolismo também é um fator de risco. Ansiedade, hoje em dia se fala muito de ansiedade, de pânico, síndrome do pânico. Toda hora as pessoas estão repetidamente falando desses, principalmente a ansiedade, né? A ansiedade parece que chegou agora e se instalou no meio da moçada, da nossos jovens principalmente, e uma perda recente, importante, por exemplo, morte, divórcio, separação, isso também dependendo de como a pessoa trata esse luto, aquele espaço de tempo depois do rompimento ou da separação, pode gerar, né, depende de como que ela se comporta, né? Como disse a Cecília Meirelles, né, uma escritora famosa, né? O vento é o mesmo, mas a resposta em cada folha é diferente. Então a dor em cada um de nós, ela tem uma medição, né? Ou seja, eu sinto a dor diferente da dona Luzia, por exemplo. E muitas vezes a nossa avaliação nesse sentido que é equivocada. Quando um filho nosso, alguém que está sob a nossa tutela, vem manifestar uma dor de sentimento, alguma coisa, a gente diz, pode ser que como a gente tem uma percepção diferente, a gente diz, mas isso aqui para mim é nada, isso aí é coisa que eu tirei de letra. Para de frescura. Mas para a pessoa, é possível que aquele ponto seja muito importante e relevante, né? Cartas de despedida. A pessoa escreve uma carta de despedida. Histórico familiar de suicídio. Aqui, o histórico familiar de suicídio pode acontecer dos chamados suicídios sucessivos dentro da família.
E aqui nós vamos entrar num tópico que precisaria estudar com muito cuidado, que é justamente as obsessões, né? Pode ser que, por vingança, um desafeto se instala naquela família e começa a obsidiar o núcleo familiar. E quando consegue o intento em relação a um, se ele continuar persistindo, porque no momento que uma pessoa na família comete o suicídio, desestrutura emocionalmente, psicologicamente e às vezes materialmente todo o núcleo, toda em volta. Às vezes os vizinhos sentem, às vezes os familiares distantes sentem. Então, o que acontece? Quando o obsessor chegou, não conseguiu, os demais enfraqueceram psicologicamente, a fé diminuiu, a confiança diminuiu, as reclamações, o choro, a mágoa, os sentimentos começaram justamente nisso, vai facilitando o trabalho desse obsessor. E nisso é importante, então, justamente o cultivo da fé, o cultivo da religiosidade. Porque justamente nesse nós vamos nos fortalecer. Veja que eu não estou falando religião A, religião B, religião C. Estou dizendo cultivo na fé em Deus. E olha que nós nos afastamos de Deus. Um dos grandes problemas nossos atualmente é esse afastamento de Deus. E isso faz com que nós ficamos vulneráveis cada vez mais. O que uma pessoa sob o risco de suicídio, diante de uma pessoa sob o risco de suicídio, o que não fazer? O que é que nós não devemos fazer? Condenar ou julgar. Ou seja, dizer tipo frases desse jeito: isso é covardia, é uma loucura, é fraqueza sua. Banalizar o que ela está sentindo. Por isso você está falando em morrer? Às vezes ele conta uma situação e aí nós banalizamos o que ele está sentindo. Então não condenar, não banalizar e também não opinar. Porque nós, com exceção dos profissionais que nós vamos ver, os profissionais sim vão opinar, vão medicar, vão trabalhar para a recuperação, né? É muito comum, às vezes, os pais, ou os irmãos, ou o familiar, dizendo: mas você está falando isso, você quer chamar atenção. Você quer chamar atenção. Né? E muitos atendimentos que eu já fiz, a pessoa fala que: mas você conversou com sua mãe, conversou com seu pai, você conversou com seus avós? Já conversei, já tentei conversar várias vezes, só que a resposta que eu tive foi essa: você está querendo chamar atenção, está faltando Deus na sua vida. Então, veja que o encaminhamento não foi correto dos pais. Porque às vezes os pais ficam aborrecidos de fato de ver o filho daquele jeito, desanimado, nada está bom. E os pais, então, numa situação dessa, perdem o equilíbrio. Dar sermão também não é bom, né? Não é recomendável que se dê sermão, nem mesmo frases de incentivo. O que fazer então? Qual é o meio correto? Primeiro ponto: incentivar a pessoa a procurar a ajuda de um profissional. Então veja, no nosso familiar está
está sentido, está muito abalado, baixo astral, desanimado, angústia, ansiedade. O que fazer? Buscar ajuda profissional. O primeiro ponto é esse. Vamos fazer uma consulta com um médico clínico geral. O clínico geral vai encaminhar para o psiquiatra, se for o caso, ou para um psicólogo, um serviço de psicologia, para avaliar, para fazer, porque veja como já foi dito, nós não temos exame para detectar emoções. As emoções vão ser detectadas a partir de conversas, de manifestações da própria pessoa. Ofereça, se for o caso, para acompanhar a pessoa na consulta, no atendimento médico. Se você acha que essa pessoa está em perigo imediato, não deixe sozinho ou sozinha. Se a pessoa com quem você está preocupado, vive com você, assegure-se de que ele ou ela não tem acesso a meios que possam provocar a sua própria morte. Fique atento. Pesticida, por exemplo, veneno para rato, de fácil acesso. Armas, de repente tem armas em casa, a pessoa sabe onde está. Então tem cuidados naquele primeiro momento para até a pessoa, no tratamento, começar a se restabelecer, né? Então é importante o acolhimento, é importante estar junto da pessoa. Onde buscar ajuda? Claro, nós temos diversos. Primeiro, o atendimento médico, temos CAPS, né? Temos o CVV, né, como já mencionamos, que é um Centro de Valorização da Vida, o telefone 188, tem o chat www.cvv.org.br, que também atende tudo gratuitamente, né? Então e também, claro, as entidades religiosas, que eu acho que é fundamental, seja católico, seja evangélico, seja budista, seja o espiritismo, principalmente, que nós estamos falando aqui na doutrina espírita, que oferece condições para que, junto com o atendimento médico, esse tratamento espiritual possa se completar, né? Bom, suicídio agora na visão espírita é um assunto muito interessante e ele demanda muito tempo, né? A gente fala muito sobre, mas veja que as questões 943 fica como dever de casa. As questões 943 a 957 do Livro dos Espíritos, ele trata justamente dessa abordagem. Mas se nós perguntássemos por que as pessoas cometem suicídio? É uma pergunta que podemos fazer, mas por que as pessoas cometem suicídio? Nós vamos ver então na questão 943, né? Quando Kardec pergunta: da onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? E os benfeitores responderam: efeito da ociosidade, falta de fé e também da saciedade. Para aquele que usa de suas faculdades com um fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação. Veja as duas palavras aqui, mágicas, né? Paciência e resignação. Ou seja, ser resignado àquelas situações que não tem o que fazer. Aceitar aquelas situações que a vida nos coloca, que nós não temos o que fazer. A resignação é justamente isso. Quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável do que se espera. Então, vejam que nós temos duas
afirmativas que podem ser extraídas dessa resposta. Ou seja, 2 sentimentos. O primeiro, o excesso de apego à matéria. Nós vivemos no mundo material, precisamos do mundo material, precisamos trabalhar, precisamos interagir com o mundo material. Mas o que os benfeitores estão falando justamente do excesso apego à materialidade, à matéria, o materialismo. Então, quando eu excessivamente volto minhas atenções para o materialismo, para o mundo material, esquecendo da vida espiritual, do aspecto essencial da nossa existência, nós começamos a entrar em carência. Veja a história do filho pródigo, que é um exemplo da pessoa que sai da casa do pai, da proteção da casa do pai, e sai para o mundo, para viver um mundo material exclusivamente. Vai chegar um momento que a carência vai bater tão forte na vida dele, que ele vai se lembrar que na casa do pai eu tinha o calor humano, eu tinha alimento, eu tinha proteção, eu tinha bênção. E ele pensa assim: vou voltar para a casa do meu pai. Aqui não o pai material, mas o pai espiritual. E isso acontece com todos nós. Voltar para a casa do pai é voltar ao caminho do equilíbrio, a cultivarmos concomitantemente a vida material, porque nós estamos na carne, estamos na vida material, com a vida espiritual, procurando cada vez mais transformá-la para melhor, né? Então, o primeiro aspecto é... E o segundo é o esquecimento do exercício da alma. Então, veja que cuidamos da materialidade, automaticamente esquecemos dos exercícios da alma. E aí nós geramos o sofrimento. Veja que no livro Céu e Inferno, eu não trouxe ele, na segunda parte do livro Céu e Inferno, Kardec faz entrevistas com diversos espíritos e ele classifica esses espíritos. Ele começa a classificação dele pelos espíritos felizes e coloca 18 mensagens de espíritos que se colocam como espíritos felizes. Depois ele vem e traz na segunda classificação espíritos em condições medianas, espíritos em condições espirituais medianas. Terceiro, ele coloca os espíritos suicidas, 9 mensagens de espíritas que saíram da existência física pelo suicídio. E ele entrevista na Sociedade Espírita de Paris, né, com os médios trabalhando esses espíritos, e ele narra. E o espírito que ele denominou de um ateu, ele diz assim: o tédio de uma vida sem esperança me levou ao suicídio, me levou a escolher essa forma de tentar solucionar os problemas mais rapidamente, diz ele. Só que, que engano. Então veja que as consequências, ou uma das consequências do suicídio para o desencarnado, está na questão 957, que ele diz justamente a palavra mágica, que repete em todos os espíritos, que chama-se desapontamento. O espírito retorna para o mundo espiritual e qual é a primeira impressão dele? Desapontamento.
Na questão 154 do livro Consolador, Kardec faz a mesma, o Chico Xavier pergunta para o Espírito Emmanuel a mesma coisa. Qual é a primeira impressão de um suicida no mundo espiritual? E o benfeitor Emmanuel responde: decepção. Decepção. Por quê? Porque ele se vê mais vivo do que nunca. E agora, agravada a sua situação, porque a dificuldade e o sofrimento permanecem, mas agora está agravado pelo ato abrupto de romper o cordão da vida, né? Então, tem essa, né? E para os encarnados a consequência seria justamente aqueles que ficam, que são chamados de sobreviventes. A psiquiatria chama de sobreviventes, justamente porque, como nós falamos antes, são pessoas que passam agora a integrar o grupo de risco, pessoas que sofrem, pessoas que têm agora a pecha, né, de que teve um suicídio na família, né, e muitas vezes nós ainda temos esse preconceito, né? Se morava na casa, uma pessoa que se suicidou, aquela casa dificilmente é alugada. A pessoa não... Então tem uma série de situação, né? Mas veja que nós, da doutrina espírita, do movimento espírita, não a doutrina espírita, mas o movimento espírita, nós temos um jargão, ou seja, um padrão que muitas vezes ele não é correto, de taxar que todo suicídio tem o mesmo resultado, ou que todo suicídio é igual. Os espíritos nos dizem que nem todo suicídio é igual. Tem atenuantes e tem agravantes. E também, nós também sempre falamos, movimento espírita, que desencarnou pelo suicídio, vai para o vale dos suicidas. Será que é verdade essa afirmativa? Não, nem sempre. Porque nós temos espíritos que permanecem ligados ao corpo por muito tempo. Tem espíritos que se libertam do corpo e ficam perambulando. E o exemplo, né, também nós podemos citar o exemplo do livro Missionários da Luz, que nós estudamos aqui na casa. O suicídio de Raul, no capítulo 11, chamado Intercessão. Quando ele foi tomado pelos obsessores e foi deixado num frigorífico, num matadouro. Então, são múltiplas situações que cada caso, cada trajetória tem o seu final. Sempre lembrando que o sofrimento haverá. E o que é o Vale dos Suicidas? Será que é um local de sofrimento? Mas é um local de pagamento de dívida? O Vale dos Suicidas é um local de sofrimento, porque o rompimento da existência física propiciou que, naturalmente, a consequência será a necessidade do sofrimento. Só que o Vale do Suicídio, ao contrário do que nós imaginamos, ele é um local protegido. É um local protegido. Espíritos em condições de ser acudidos, de ser acompanhados, são levados para o vale que é chamado de suicida. E lá, os servos de Maria cuidam daqueles espíritos para que os obsessores não cheguem e sugam aquelas energias, aqueles fluidos que normalmente permanecem ainda no perispírito, né? Então,
Aqueles que estão em condições são levados para o chamado Vale do Suicídio e lá eles permanecem como um tratamento no hospital psiquiátrico que é feito o tratamento pelos amigos espirituais, que vão tratando. Quando algum deles melhora, é possível um tratamento individualizado, ele é retirado de lá e levado para o posto-socorro. Então, nós não podemos, muitas vezes, fazer rótulos com esses acontecimentos. Porque cada caso, cada situação, cada espírito tem a sua trajetória. E para a gente encerrar, eu vou no livro chamado Suicídio, Falsa Solução, tem uma mensagem no final, só um pedacinho dela, que eu vou encerrar então a título de conclusão da benfeitora Joana de Ângeles. Livro Momentos de Renovação, essa mensagem. Diz ela, o espírito, Joana de Ângeles, a benfeitora, nunca agasalhes a torpe ideia de suicídio, que não soluciona os problemas. Ideia vitalizada faz-se ação imediata. Veja que ela está falando que nós não devemos agasalhar a ideia de suicídio. Porque a partir do momento que você coloca na sua mente e aquilo fica fomentando, isso é vitalizado, é multiplicado. E a ação se faz imediato. Continua a mentora. Pensando na autodestruição e falando sobre ela, as formas pensamento se condensam na mente, terminando por transformar-se em ocorrência real num momento infeliz. Além da mentalização negativa, espíritos ociosos e perversos que enxameiam na erraticidade inferior, atraídos pelas ondas mentais pessimistas, passam a contribuir para o tentame da desventura, através da inspiração em mecanismos vigorosos de obsessão a que o invigilante se submete. Veja que importante isso, Quando a ideia está tomando forma no pensamento, só isso já é suficiente para atrair companheiros. E ela diz aqui, perversos, que querem o mal, de forma que começam a multiplicar essa intuição para que ocorra o que o cidadão, a pessoa, a criatura está idealizando. E ela termina dizendo assim, seja qual for a provação que te vejas situado, abre-te a Jesus e a Ele entrega-te em confiança. Ele é o caminho. Avança mesmo que destroçado, Ele é a verdade. Nutre-te com a sua sabedoria, Ele é a vida. Aguarda um pouco na fé e te adentrarás na sua plenitude. Matar ou matar-se, nunca. Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Então fica essa nossa reflexão. Sabemos da importância do assunto. Que possamos, acima de tudo, nas nossas preces, nas nossas orações, sempre nos lembrarmos dos nossos irmãos que optaram
por essa forma de autoextermínio. Vamos orar e que cada um possa mentalizar alguma pessoa conhecida, vizinho, parente, enfim, que possa, através agora da vibração, auxiliá-la. Jesus, Senhor, reunidos em Teu nome, nesta casa fraterna, neste momento de oração, nós somos gratos. Somos gratos pela Tua presença, pela presença dos amigos espirituais, benfeitores, trabalhadores que incessantemente nos assistem, nos inspiram e querem nos auxiliar. Muitas vezes nós viramos as costas e não atendemos e fechamos a porta do auxílio que quer se fazer presente. Inspira-nos, Senhor, a estarmos contigo, mas acima de tudo, Senhor, auxilie aos nossos irmãos que num momento de dificuldade, num momento de fraqueza, num ato infeliz, optaram pelo autoextermínio. Que eles possam, Senhor, ser abençoados, que a Tua misericórdia possa socorrê-los, principalmente a Mãe Santíssima, com a sua legião de trabalhadores, os samaritanos, que tão devotadamente trabalham, nos resgate desses irmãos. Abençoe, Senhor, a todos os presentes, encarnados e desencarnados, não só hoje, mas sempre. Que assim seja.